como grego, ele era pesquisador, que grego muito desconfiado, ele ia buscar na raiz. Então Lucas foi pesquisar e foi buscar fundo em documentários, e a genealogia que Lucas traz é uma outra genealogia. Lucas resolve o problema. Tanto é que você, para entender, tem que ler de trás para frente, que é uma coisa de pesquisa. A genealogia de Lucas, ela é de trás para frente, começa. Deus gerou Adão, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Canaã, e aí vai. De trás para frente, tá? Senão você não vai entender. Aí Terá gerou Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá. Por que Judá? Porque nós estamos na genealogia de quem? De Jesus. Então não tem que falar das 12 tribos, tem que falar de uma tribo, que é a genealogia dessa tribo. Tá? Judá, ok? Judá, Judá, Judá. E Judá gerou a Pérez, Pérez a Esrom, Esrom, aí vai, subindo, subindo, subindo. Você vê Boaz, Boaz, Obed, Obed, Jessé, Jessé a Davi, Davi, Natã. Já não é a genealogia de Salomão. Porque a gente se esquece que Davi teve vários filhos. A genealogia que Mateus traz é a genealogia de Salomão. E José era da casa de Davi. Mas de que família? Salomão. Essa aqui é a genealogia de quem? De Maria. Maria da casa de Davi. Mas através de quem? Natã, um dos filhos de Davi. Essa aqui é a genealogia de Natã. Por quê? Até porque a família de Salomão, e eu finalizo agora, né? A família de Salomão, ela deixou de reinar no cativeiro babilônico. Tá? No cativeiro babilônico acabou. Isso é bíblico. Havia uma profecia em Jeremias que a família de Davi, tá? Através de Salomão, tá? Deixaria de reinar até Jeconias. Na volta do cativeiro, continuou através de quem? Da família de Natã. Tá? Detalhe. Aqui. Jeremias capítulo de número 22, versículo de 28 a 30. Jeremias 22, e a gente finaliza. Jeremias 22, 28 a 30. Está escrito assim. É, pois, este homem, Jeconias, isso aqui é o rei de Israel, perdão, de Judá, tá? Reino norte, perdão, reino sul, Jerusalém. É, pois, este homem, Jeconias, um vil vaso quebrado, ou um vaso de quem ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece, falando do cativeiro. Ó terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem, falando de Jeconias, está privado de seus filhos. E é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para que se assente no trono de Davi e reine mais em Judá. Acabou. A casa de Salomão findou aqui. O último, Jeconias. Amém? Então, como saber que Jesus é o Messias de fato? Se for pela genealogia de Mateus, genealogia de Lucas. Em Lucas, a gente vai subindo e vai parar em quem? Maria. Amém? Deus abençoe. Gente, isso aqui que você está vendo é a casa de Maria, onde o anjo Gabriel anunciou, aleluia, que Jesus de Nazaré nasceria o meu, o seu, o nosso Salvador. Aqui estão as ruínas da casa de Maria. Gente, aqui é proibido filmar, mas
nosso cinegrafista extremamente profissional, eu estou mostrando o que é que existe hoje para a nossa dor. O que tem hoje aqui é uma igreja católica, né? Vem comigo, Isaías, com a câmera escondida aqui, no meio do povo. Então, no local do nascimento de Jesus, o que é que tem hoje? No local, não é do nascimento, desculpa, no local onde Jesus foi anunciado, tem hoje uma igreja. No local onde foi anunciado o nascimento de Jesus, tem uma igreja católica no local hoje. Aliás, não é só. Nazaré. Né? Nós estamos vendo as ruínas da carpintaria de José. Tá? Carpintaria de José. Aí você vê as ruínas da carpintaria de José. Tá? Vamos ver se a gente consegue descer para chegar mais perto. Então, aí José fazia a sua obra de carpinteiro. E é bom saber que foi nesse local que Jesus trabalhou. E foi naquele localzinho lá dentro que a gente viu, lá dentro, que Jesus cresceu. Jesus morou aqui, né? Nasceu em Belém, onde nós vamos daqui a pouco, mas ele nasceu em Belém e cresceu aqui. Trabalhou aqui nessas ruínas, que era a carpintaria do seu pai adotivo, José. E aqui a gente aprende que ele aprendeu a profissão de carpinteiro para banir a história de que o pau que nasce torto morre torto. Bom, vocês viram, né, nós acabamos de sair agora vimos as ruínas da casa onde morava Maria, onde morava José, o seu marido, onde ela morava com seu esposo. E aqui as ruínas da carpintaria de Jesus. Então Jesus nasceu não aqui. Aqui foi o anjo que veio para anunciar aonde Maria morava, avisando que ela ficaria grávida. Tá? Daí por ordem, tá? Por ordem do governador, saíram daqui e foram para Belém, aonde nós iremos ainda. E lá em Belém, né? Porque eles eram de lá, daí o porquê, né? Eles eram da Judéia, eram da região, tanto José quanto sua esposa, então por isso eles foram para lá a fim de se alistarem, tá? Um censo de pessoas. Ela estava nas horas de dar à luz e aí então Jesus nasceu em Belém, para se cumprir as escrituras, tá bom? Mas, né, posteriormente, né, quando eles voltaram do Egito, vieram para Nazaré, justamente aqui, tá? Justamente para aqui que eles vieram. E Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro aqui, cresceu aqui. Um detalhe, nós evangélicos, nós abominamos a obra idolátrica, abominamos imagem de escultura, enfim, eu sei que mas você tem que entender o seguinte, em qualquer lugar que nós formos, você tem que ter uma visão do passado. Você tem que tirar tudo isso e tentar fechar os olhos e ter uma visão do passado tal como era, tá bom? Porque, infelizmente, a obra idolátrica veio e tomou conta de todos os pontos propriamente dito. Para alguns está sendo uma surpresa assim desagradável. Eu imaginava que ia chegar aqui, ia ver o pasto, ia ver tudo, até porque o progresso chegou, né? O progresso chegou, né? Então, indiferente disso, você tem que entender, né, que alguns estão até tendo dúvida, era cristã. Gente, Jesus é tão importante para o mundo que dele para cá foi denominado uma nova era ou uma outra era. Tá? Então, quando se fala no ano 1 antes de Cristo, ano 2 antes de Cristo, ano 3 antes de Cristo, ano 4, bom entender que o imperador, quando o mundo estava fazendo 4.000 anos, o imperador disse zerou. Estou referindo-me a Otávio, o grande Otávio romano. Zera. E começou o calendário ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. No ano 4, Jesus nasceu.
Não quer dizer, Jesus nasceu no ano 4 do novo calendário, mas é tomado Cristo como base, tá? E aí conta-se ano 1 antes de Cristo, ano 2, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Deu para entender? Não entendeu? Quem não entendeu? Então, porque está escrito ano 3 antes de Cristo, não quer dizer que Jesus nasceu no ano 0. O imperador romano zerou. O grande Otávio zerou. Tá? Zerou. Aí veio ano 1, ano 2, ano 3. No ano 4, Jesus nasceu. Tá? Então, quando se fala ano 4 antes de Cristo, é o novo calendário mundial. Não quer dizer que Jesus nasceu no ano 0. Jesus nasceu no ano 4, quando o imperador zerou. Ano 1, ano 2, ano 3. No ano 4, Jesus nasceu. Tá? Então, daí vem esse novo calendário que está perdurando até hoje. Pois bem, então é bom entender que foi aqui, tá? Justamente aqui que Jesus cresceu, que Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro e graças a Deus. Porque há quem diga que o pau que nasce torto, morre torto. Só se não passar pela carpintaria do carpinteiro Jesus de Nazaré. Mas um detalhe que eu quero explicar para meu irmão e para minha irmã em rápidas palavras. Gente, cristianismo, a expressão cristão, tá? Deriva-se de Cristo, é sabido. Mas quando Jesus gerou aqui na terra um grupo, ele gerou um grupo de discípulos. Mais nada, só discípulos. Tá? Os cristãos foram denominados cristãos pela primeira vez em Antioquia, está escrito. E foram os cristãos, e foram os discípulos chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. De uma forma pejorativa. Tá? Porque era uma loucura seguir Cristo. Tá? E a igreja passou a ser chamada os cristãos, os cristãos, os cristãos, os cristãos, os cristãos. Tá? Até que Roma percebeu, o imperador percebeu, que esse negócio de cristianismo era um prejuízo total para eles. Estou fazendo esse arrudeio para explicar das obras idolátricas. E do ano 324, 325. Tá? Até que o imperador e os imperadores romanos perceberam. Por quê? Onde o cristianismo chegava, acabava a prostituição. Para quem não sabe, Coríntios era a capital mundial da prostituição. Em Coríntios havia 1000 sacerdotisas que eram deusas da prostituição, que eram sacerdotisas da deusa da prostituição, que era Afrodite. Existem as ruínas do templo Afrodite até hoje, em Coríntios. Então, de natureza que quando Paulo chega em Coríntios, destruiu com a prostituição. E a primeira pessoa a se converter ao evangelho em Coríntios foi Cloé. E quem era Cloé? Uma das 1000 sacerdotisas de Afrodite. Tá? Então, era um prejuízo total. E Coríntios era a terceira maior renda per capita para Roma. E vinha de que essa renda? Prostituição. Então, o evangelho onde chegava, quando eu digo evangelho, eu digo o cristianismo onde chegava, acabava dava prejuízo ao cofre. Acabou-se com a queima de incenso aos deuses. Então, eles perceberam que era um povo, tá, que o cristianismo estava dando prejuízo. Aí ele começou, então, a se levantar contra o cristianismo. Tá bom? Começou a se levantar contra o cristianismo. Quem? Os impérios. E ninguém conseguiu barrar o cristianismo. Tá? Ninguém conseguiu barrar o cristianismo. Ninguém. Ninguém. Até que veio Constantino no ano 300. Quem era Constantino? Imperador romano. Só que ele usou uma estratégia diferente. Isso é muito importante você prestar atenção para entender o porquê dessas obras idolátricas. Tá? O cristianismo existiu desde Cristo, desde Jesus. Seguidores de Jesus, tá? Cristão. Tá? Cristão. E não tinha mais nada a não ser adorar a Cristo e mais nada. Não tinha queima de vela, não tinha imagem de escultura, nada. Adorar unicamente a Jesus. O sacrifício de cordeiro, nada, só adorar Jesus. Servindo a Ele de espírito, alma e corpo. Só que o único imperador que usou de estratégia diferente foi Constantino. Constantino disse, alto lá, se os outros imperadores não conseguiram, eu estou falando do ano 300. Não conseguiram, 300 anos de cristianismo.
Não conseguiram? Vou usar estratégia diferente. Se tu não pode vencer o inimigo, une-te a ele. Ele entra e diz, eu também sou cristão. Pronto, sou cristão. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Ore por mim. E acabou. Só que o cara é imperador. Quem vai dizer o contrário? Quem vai contra a palavra do imperador? E aonde tinha uma bandeira romana, ele decretou. Onde tiver uma bandeira romana, eu quero que fique sabendo que o imperador aqui é cristão. E o rei acolá também tem que ser cristão. E eu declaro que a religião oficial do meu império é o cristianismo. Daí vem o cristianismo, tornou-se religião oficial, no ano 325 aproximadamente. Isso que quer dizer antes da era cristã, mas não quer dizer que o cristianismo não existia. Foi oficializado pelo imperador Constantino, no ano 325, se não, 325, Léo? 325, se não me falha a memória, com a 24, 25, ok? Então, daí para frente, tornou-se uma religião oficial, ok? Mas você tem que entender o seguinte, tá? Teve cristão que ficou assim, será, rapaz? Pô, esse cara se converteu mesmo, rapaz? Não sei não, viu? Será, rapaz? Teve gente que ficou com a chamada barba de molho, ou com a pulga atrás da orelha, entendeu? Não demorou muito tempo, aí começou, pastor Abílio, um exemplo, pastor Abílio, era pastor dessa igreja aqui, vamos enterrar ele aqui, ué. E enterrou Abílio na igreja. Um ano depois, pastor Abílio morreu, faz um ano, tudo bem, a gente adora somente o Senhor, nosso Deus, não custa nada a gente aqui, né, lembrar do pastor Abílio, só lembrança, aí começou a entrar o culto aos finados. Pegou? Sentiu? Então, e assim começou a igreja a tornar-se uma igreja apóstata, ou seja, afastando-se da doutrina verdadeira. Aí aquele outro grupo fez, eu não disse? Olha aí, ó, já está adorando o pastor Abílio. Aí, por que tem que adorar o pastor Abílio? Ele foi homem de Deus, sim. Assim começou a adorar o pastor Paulo, pastor Pedro, né? Pastor João, né? Aí começou a santificação a eles, e começou a adoração a eles. Né? Vamos lembrar. Tá bom. Aí depois escancarou, só que um grupo ficou como um grupo de represália. Agora, a oficial começou a perseguir os que não aceitaram. Deu para entender? Aí ficou irmão brigando com o irmão e começou a matar. Aí veio a Santa Aquisição, que o intento era matar para tomar as terras, que é outra história. Aí veio a venda de indulgência, aí veio a doutrina do purgatório, aí veio... Entendeu? Então nós, no fundo, tá? Não somos como dizem, que nós somos protestantes. Não, senhor, protestante veio de Martinho Lutero, eu não sou protestante. E também não sou evangélico, porque para mim evangélico é quem escreveu os 4 evangelhos, eu não escrevi nenhum deles. Não, vamos para a lógica, vamos largar de fanatismo e ser sincero, eu não sou evangélico. Né? Sou cristão. Cristão. Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel Imbru Amen Yaseh Shalom Yaseh Shalom Shalom Aleinu Ve'al Kol Israel. Bom, gente, nós estamos aqui nas ruas de Nazaré, uma cidade extremamente importante para nós outros evangélicos, mas eu gostaria que você conhecesse de perto o que é a tamareira, né? Você ter noção do que é a tamareira, né? E eu quero aproveitar o ensejo e dar um chocolatezinho para vocês, que quando Deus falou para Abraão, olha, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, tá? Você não pode se esquecer que maná leite e mel é uma coisa, maná, jorrar, né? Mel se fabrica, a abelha fabrica diferente, tá? E ele estava falando do mel da tâmara, da tamareira, tá? Do mel da tâmara, que é muito rico, olha aí.
Olha só que coisa linda. Tá? O mel da tâmara, ok? Isso é uma palmeira tamareira carregada de tâmara, que é muito rica em proteínas. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. O local onde Jesus transformou a água em vinho, aqui na cidade de Caná, conhecida como Caná da Galileia. Caná da Galileia porque está na região da Galileia. E Jesus foi convidado para ir a umas bodas de casamento, ele e seus discípulos. E lá faltou o vinho. E Jesus transformou a água em vinho. E é para lá que estamos indo agora. Estamos passando aqui pelas ruas de Caná da Galileia, aonde Jesus transformou água em vinho. Essa passagem está lá no Evangelho segundo escreveu o primo de Jesus, São João. Não São João Batista, mas São João Evangelista. O irmão de Tiago. E que a gente está vendo as ruas, né? As ruas de Caná, né? As ruas de Caná, Caná da Galileia. Estamos no endereço, no local, aonde Jesus começou o seu ministério e ele percorreu a região da Galileia, sabido, por cerca de 3 anos e ele principiou o seu ministério publicamente, com milagres, aqui. Ele foi convidado para umas bodas de casamento aqui em Caná, né, conhecido como Caná da Galileia. E nós lemos na leitura que nós fizemos que a sua mãe estava presente e Jesus fora convidado. Isso é muito importante. Quando a Bíblia diz Jesus foi convidado e também os seus discípulos e ele está presente nessa solenidade, eu gostaria de abordar 2 pequenos, grandes pontos. Primeiro, Jesus, ele era um ser social. Tá? O que a maioria é duro de nós, seus seguidores, refutamos. Jesus era um ser social. Tá? Ele sabia distinguir, tá, um mundo do outro. O mundo natural, do mundo espiritual, o mundo espiritual do mundo social. Tá? Então Jesus era um ser social. Tá? Então ele estava em uma solenidade, sinal de que ele era um ser social. Estava numa festa de casamento. Tá? Estava na festa, onde tinha danças, onde tinha vinho, e literalmente vinho. Tá? Jesus era um ser social. Segundo, a mãe de Jesus estava presente ali. E ela, conhecendo o filho que tinha, disse, acabou o vinho. Como quem diz, eu não tenho poder, mas tu tens. Mas nós encontramos uma expressão um tanto até de estudarmos para entender. Né? Sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Alegórica,
figurativa e literária. Para entendermos a Bíblia, carecemos a priori de conhecer as três linguagens que ela foi escrita: alegórica, figurativa e literária. Tem coisa na Bíblia que é alegoricamente falando, figurativamente falando, e tem coisa na Bíblia que é literalmente. Antes de conhecer as Escrituras, tem que conhecer as três linguagens que ela foi escrita: alegórica, figurativa e literária. Jesus esteve aqui literalmente, gente. Jesus transformou a água em vinho literalmente. O vinho acabou literalmente. Se os seguidores de Cristo refutam, é outro departamento. Mas que ele teve aqui, o local é esse aqui, e que ele transformou de fato a água em vinho, transformou. Ok? E quem conhecia, que não podia servir o vinho antes de passar pelo mestre-sala, o que experimentava. E ele disse: isso é vinho. E foi reclamar com o dono, com o noivo. Todo mundo serve diferente. Primeiro o bom, depois todo mundo já está meio alegre, né? Porque quem é tomador de vinho sabe, pode conhecer pelos três elementos, rodar a taça. É porque eu leio muito, tá? Pelos três elementos, teor, né? Odor e paladar, enfim, sabe que da segunda taça em diante, né? Você não conhece, não dá para distinguir mais o outro, né? Não dá, né? Não dá. Depois, então, aí é isso que o mestre-sala está dizendo. Primeiro se serve o bom, depois o cara está meio borracho, né? Borracho? Então daí para frente, né? Pode trazer o vinho peba que vier, até suco de uva com açúcar, aquele isso é vinho, isso é vinho. Então o que eu estou tentando dizer é que Jesus teve aqui alegórica, figurativa e literária. Tá? Então, Jesus teve aqui literalmente, transformou água em vinho literalmente. Tá? Agora a questão da mãe. Ele chegou para ela e trouxe uma palavra aparentemente um tanto dura. Mulher, que tenho eu contigo. Gente, não podemos esquecer que ali estava a prova clara do Messias. Quando eu digo Messias, eu estou dizendo enviado de Deus. Quando eu estou dizendo Messias, eu estou falando daquele que cumpriu as Escrituras. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. 100% do DNA de Maria e 100% do DNA divino. Tinha hora que ele falava como homem, mas tinha hora que ninguém entendia mais nada, ele já estava falando como Deus. Então você tinha que estar extremamente ligado para entender. Então quando ele vai para Maria e diz: mulher, que tenho contigo, ele está dizendo: opa, esqueceu que eu enviei um anjo para conversar contigo? Querem me dar ordem? O que é? Alto lá, eu sei muito bem, quando a minha hora chegar eu sei. Fica quietinho aí, tá? Parece que ele está sendo duro com a sua senhora mãe, mas não era o filho falando com a mãe. Era o Deus falando com a criatura. Porque como homem ele foi filho de Maria, mas como Deus ele é pai de Maria. Como homem ele sentiu cansaço, mas como Deus ele gritou e grita até hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem ele sentiu sede, mas como Deus ele é a fonte d'água da vida. Como homem ele sentiu fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem ele morreu, porque um Deus que morre não é Deus, é Deordete. Né? Como homem ele morreu, mas como Deus ele ressuscitou e está vivo em nosso meio na tarde de hoje. Tá? Então ali era Deus falando com a criatura, mulher, que tenho eu contigo. Tá? E ela entendeu: ô Criador, desculpa aí, eu me confundi, pensei que era Jesus, mas é o Messias, desculpa aí. Dupla identidade, 100% homem, 100% Deus. E ele transforma a água em vinho, dando um grande exemplo: eu sou transformador. E toda a sua vida, pode observar, foi transformando as trevas de Bartimeu em luz, transformando a opressão do gadareno em libertação, em toda a sua vida, e até hoje ele é transformador. Quantos de nós aqui podemos bater no peito e dizer: antes dele eu era uma pessoa e hoje eu sou outra pessoa, sou transformado pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe.
Gente, eu preciso da sua atenção e atenção dobrada para ouvir o que eu tenho a dizer. Nós estamos sendo privilegiados. Essa igreja estava fechada e eu pedi a Léo, quero de público te agradecer. Ele ligou e pediu para que abrisse a igreja. Isso aqui, né, você não vai ver em DVD de ninguém, você não vai ver. Isso aqui, nós estamos sendo privilegiados. Quem foi Natanael? Tá? Pelo meu mero conhecimento, né, e aí eu achei por bem trazer vocês aqui para trazer essa fala rápida. Pois bem, um belo dia, Jesus ia passando por aqui, tá? E ele evangelizou um cidadão chamado Filipe. Filipe aceitou Jesus como Messias e correu e disse: olha, Jesus, fica aqui que eu vou ali. Saiu correndo e disse: Natanael, eu achei o Messias. Aí Natanael disse: de onde é esse Messias que você achou? De Nazaré. Ele falou: Nazaré? Não, eu sou conhecedor das Escrituras e a profecia diz que o Messias vai vir da tribo de Judá e não de Nazaré, que geograficamente está nos termos de Isacar. Não, eu quero ir lá e quero discutir com esse cidadão e eu vou desmascarar